Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente com esse friozinho que está lá fora hoje, né? Sintam-se amparados nesta casa de oração, neste hospital fraterno. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre religião e a convivência com Jesus. Esse texto, Convivência com Jesus, eu tiro do livro psicografado pelo médium Divaldo, através de Joana de Ângeles, né? Luz nas Trevas. É um livro bem interessante. Aqueles que puderem e tiverem a curiosidade de comprar para ler, façam, que nos auxilia bastante. Convivência com Jesus e religião. A religião, no seu sentido mais amplo, ele é um conjunto de crenças, né? Práticas que vai fazer uma abordagem relacionada entre o ser humano e o divino. E também no sagrado, que nos oferece um sistema de significado. Nos dá um sentido e uma orientação para a vida. Dentro das religiões estão inclusos os seres, as crenças, né? Seres sobrenaturais, em divindades, em rituais, em textos sagrados, em comunidades de fé. E a religião, ela se apresenta em todo o meio da nossa convivência, principalmente nós humanos, né? Ela está dentro da nossa convivência social. Às vezes a gente tem muito mais proximidade com quem é da nossa mesma religião. Às vezes até, dependendo do nosso pré-conceito, porque a gente tem pré-conceito de uma coisa que a gente não conhece. Às vezes até nos distancia de algumas pessoas, né? Mas a religião, ela está dentro da sociedade há muito tempo e tem uma influência enorme nos nossos valores, nos nossos comportamentos e nas nossas relações sociais. E com o desenvolvimento das civilizações antigas, as religiões, elas foram se evoluindo. A própria espiritualidade, ela foi cuidando para que recebessem as orientações necessárias, né? Independente da religião, cada um está no lugar aonde precisa. Independente se for uma pessoa do candomblé, da umbanda, do evangélico, do protestantismo, do espiritismo, do espiritualista, ela está onde ela precisa, onde ela consegue a orientação necessária para que ela se desenvolva, né? Nós temos as religiões cada vez mais complexas e também estruturadas. A religião egípcia, por um exemplo, ela é a mais antiga e que tem a crença em deuses, em rituais e também na vida após a morte. E que demonstra uma grande importância no decorrer do desenvolvimento da sociedade, né? A religião grega tem a sua mitologia, né? E que também acredita em deuses e heróis. Eu, particularmente, eu gosto bastante dos deuses e dos heróis, tá? Magia, aquele negócio, e pá. É muito interessante. Ela tem, a religião, uma grande influência não só na convivência social, mas também na nossa política, certo? Desde os tempos antigos, ela influencia muito a nossa política. Tivemos agora o falecimento do Papa Francisco, né? E agora temos o Papa Leão XIV, que os governantes, a palavra dele tem grande peso na política, na sociedade. E influenciando muitas tomadas de decisões. Nossa, mas aquela pessoa é tão religiosa e faz tanta coisa ruim. E se ela não fosse? Será que não seria pior? Será que ela não está ali para ter uma regra, uma orientação a seguir para que ela se torne um pouco menos agressiva, adoentada, né? Para que a moral dela, com uma orientação, venha a se desenvolver e ela venha a melhorar. Então, a religião, ela também nos influencia na nossa ética e na nossa moral, estabelecendo códigos morais e éticos que influenciam o comportamento humano e as nossas relações sociais. E nós também temos o ateísmo, né? O ateísmo, ele é uma
posição que se opõe à crença. Eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito em deuses, eu não acredito na vida após a morte, mas é aquilo que a pessoa se sente confortável. Mas alguma coisa orienta essa pessoa ética e moralmente, porque ela não mata, ela não rouba, ela não cobiça a mulher do próximo, ela anda dentro das regras da sociedade, né? Então veja, também é uma coisa a se pensar. Chico falava bastante que prefere um ateu com uma boa moral do que um religioso que não faz. Mas lembrando que cada um está aonde precisa, aonde tem a sua necessidade. O ateísmo, ele não impede que a pessoa não tenha uma ética e uma moral. Até muito pelo contrário, como disse Chico Xavier. Muitos ateus têm sistemas de valores que são baseados em princípios humanos e também na razão. E daí a gente fala assim, nossa, mas quem criou a religião? Basicamente, foram homens, né? E nós homens, nós somos falíveis. Onde a gente coloca a mãozinha nossa aqui, dá problema. Mas, conforme a orientação de cada um, segue quem quer, quem se aproxima e também tem a necessidade. Esses homens, eles foram inspirados pela espiritualidade. E nós espíritas temos, principalmente, que a gente chama de kardecismo, né? A gente tem Allan Kardec, que trouxe toda a orientação do espiritismo. Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, e tem mais um que eu esqueci, Obras Póstumas. Tem mais um ainda, mas eu não lembro. E veja, aí nos deu toda a orientação que a gente precisa, certo? Então as religiões, elas são sim organizadas por homens, falíveis e imperfeitos, porque o único perfeito nós crucificamos. E talvez se ele viesse de novo, na atualidade, faríamos a mesma coisa. Porque estamos em evolução, é um processo, é um degrau de cada vez, né? E a religião são gotas de orvalho celeste, inspirados pela espiritualidade, misturado com elementos da terra que caíram. Então, temos todos aí as nossas religiões que nos dá um sentido, nos dá uma orientação. A religião, se a gente souber, se a gente trabalhar a nossa fé, nos auxilia muito. A crença em algo nos dá fé, nos dá esperança, né? Mas, como somos homens e somos falíveis, muitos também mataram em nome de Deus. Mas tudo isso por causa do poder, do nosso ego. Então, veja, desde antigamente nós tivemos várias guerras em nome de Deus. Nós tivemos as cruzadas, né? Que são expedições militares lideradas por cristãos europeus entre o século XI e XIII, e o único objetivo era reconquistar a Terra Santa, que estava dominado pelos muçulmanos, né? Foi um dos maiores conflitos religiosos da história. Tivemos a Guerra dos 30 Anos, que foi um longo conflito na Europa Central também, com a mistura de religiosos e políticos, que se entrelaçavam, culminando em um dos conflitos mais devastadores da nossa história. Tivemos as guerras religiosas europeias no século XVI, a reforma protestantista, né, por Martinho Lutero, que gerou o conflito religioso, a guerra esmalcada, as guerras religiosas francesas, as guerras dos 80 anos, que grandes tensões entre católicos e protestantes. Temos os conflitos modernos também. A religião também desempenha um papel em conflitos atuais. Conflito israelense e palestino na Guerra Civil da Síria. Veja, mudou alguma coisa? O homem ainda continua matando em nome de Deus, através das religiões, né? E envolvem pessoas que, conforme estão necessitados daquilo, precisam passar por esse processo. Temos também os conflitos Israel e Palestina, né? Israelense e palestino, disputa de território.
E as diferenças religiosas entre os judeus e os muçulmanos, que geram um conflito já no Oriente Médio. A guerra no Iraque, né? A guerra no Iraque, que tem raiz na disputa de muçulmanos xiitas e os sunitas, que se intensificou após a invasão americana em 2003. Guerra civil da Síria, temos a guerra no Afeganistão, na Nigéria, né, que envolve disputas entre os cristãos e os muçulmanos, com um grande crescimento, porque eles querem que prevaleça a lei islâmica. Veja, então onde o homem ele coloca a mãozinha dele, vamos ter problemas, porque somos seres falíveis, estamos em desenvolvimento. Temos a religião e a religiosidade, que também tem diferença. A religião é um sistema de crenças e práticas que geralmente inclui divindades, rituais, comunidades praticantes, enquanto a religiosidade, ela refere-se à experiência individual de fé e crença religiosa. A pessoa ela pode ter uma religião, não frequentar essa religião, mas ter uma religiosidade, porque ela tem a fé no sagrado, em algo mais. A fé dela é que vai prevalecer, e não o que a religião manda, impõe. É a religiosidade, né? Porque a religião são regras e instituições. A religiosidade é uma ligação no sagrado, em Deus, na espiritualidade. Eu posso ser um espiritualista, não significa que eu sou espírita, certo? Mas a religião, na verdade, ela precisa ser a religião natural, que é a que vem do coração, né? Que está dentro de nós, que vai diretamente a Deus, sem deter nas franjas de uma batina ou nos degraus de um altar. Não é mesmo? Que vai extinguir para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Às vezes eu me decepciono com essa religião por causa dos homens, e daí simplesmente eu abandono. Mas aonde está a minha religiosidade daí? Não é? Aonde está a minha fé? Pregam a caridade com a espada na mão. Sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos que temos nós humanos. E isso vem ocorrendo ao longo do tempo, né? Mas o mais importante é nós encontrarmos a nossa convivência com Jesus. E a religião, a religiosidade nos auxilia muito nisso. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é impossível manter a mente em equilíbrio. E é mesmo, quase impossível. Não é? Face aos acontecimentos, às invitações aberrantes para o prazer e a consequente desgaste existencial em que nós temos. É fácil a gente levantar da cama todo dia e matar um leão cada vez? Lidar com gente não é fácil. Sabe o que eu costumo falar? Aguentar eu já é difícil? Porque olha, imagine na convivência. Porque cada um tem o seu particular. Pensa aí você, agora. Não é difícil você se aguentar? Os pensamentos, as aflições, as emoções, eu gosto, eu não gosto, eu desgosto. Não é? Viver em sociedade, com um conjunto de pessoas, viver com os nossos familiares, que foi aonde nós fomos colocados para nossa melhoria, é difícil, é complicado. Não é impossível, mas é trabalhoso, não é? As paixões que nós temos, somos muito ligados à matéria, né? E que nos levam a comportamento inexplicável. Às vezes uma pessoa tem um rompante lá de ira, de raiva, você fala, nossa, mas por que está acontecendo isso? Da onde saiu isso aí, que nunca foi assim? Às vezes a gente mesmo. Eu costumo falar que eu fico verde. E para voltar desse verde, complicado.
coração, batedeira, pensamento, e até você conseguir voltar para si, não é mesmo? E a nossa convivência com Jesus nos auxilia muito nisso. Nós somos muito ligados à violência, ao sexismo, muito exaltado, né? A disputa, o nosso ego, o nosso orgulho, é muito complicado. E nos devora, não só a alma, como o nosso ser. Principalmente hoje em dia, onde a gente tem a tecnologia que foi criada para o nosso auxílio, para o nosso desenvolvimento, e o homem, como quando coloca a mão, ele transforma tudo, né? E daí vem os exageros. Nós temos hoje em dia, principalmente nas redes sociais, as ambições de luxo que nos levam à extravagância. Influenciadores que influenciam você em ter e não ser. Eu tenho. Mostra o dia inteiro dela lá viajando, comendo da melhor comida, indo no melhor restaurante. Mas o que você precisa fazer para conquistar tudo isso? Eles ensinam? E como está a nossa juventude? Como estão os nossos filhos, os nossos sobrinhos? Como ficarão os nossos netos? Com toda essa tecnologia, com essa extravagância virtual. Ele vai ter ou ele vai ser? Vai no restaurante? Celular. Tem uma família sentada, 6 pessoas, as 6 não conversam, 6 não tem interação. Estão no celular lá, às vezes deve estar até conversando pelo WhatsApp lá no celular, né? Oi, você vai comer o quê? Ao invés de perguntar. Não é verdade? E isso acontece. O que você acha de eu pedir um risoto? Não é verdade? E isso acontece. Nós estamos num momento de exibicionismo virtual e que vai expor tudo muito ao fantasioso, né? A gente perdeu a naturalidade que nos traz a extravagância em detrimento do equilíbrio e da sensatez, não é? Vejam aí as fotos sorrindo, né? De biquíni na praia, mas e o dia a dia? E a convivência? E como é o relacionamento do casal? Mas é tudo isso mesmo? A tecnologia que tantos benefícios tem ensejado a cultura social tornou-se objeto de projeção pessoal e de inveja para aqueles que são menos favorecidos, né? E daí destacam-se nesse relacionamento humano os que possuem e os carentes, que desejam ter, mas não conseguem. E o que eles vão se tornar? Criminosos, porque eles querem ter, mas eles não conseguem. Então eu vou usar os meios, né? Vou me conduzir de uma maneira ruim para que eu possa obter, não é mesmo? O status. Temos o iPhone aí, que é uma tecnologia espetacular, mas é uma marca em que te dá o status, não é mesmo? E nós, na maioria das vezes, somos impossibilitados de adquirir recursos de forma lícita, mediante o trabalho, e acompanham o desfilar da futilidade dourada, e que desejam se igualar-se aos poderosos sem maior esforço de honra e sacrifício. Discriminados pela pobreza e atormentados pela inveja, vão se recorrer ao crime, em que se comprazem aumentando os níveis de desconforto e insegurança dos demais membros da sociedade. Alguém reconhece? Alguém já passou com seu filho por essa situação? Eu quero, e é agora. Não é depois, é no momento. Não é? Onde está eu não consigo hoje? Vamos trabalhar para adquirir. Ou não é o momento agora. Não é tudo que a gente quer que a gente pode ter. E sim, a gente precisa conquistar. Não é? Eu já vi muitas cenas dessas. Eu não tenho filho para falar, né? E fui criada por uma mãe que se eu fizesse isso, ela me grudava pelo cabelo e erguia. Ela, não é agora. E ela fez isso, viu? Então veja, tenha certeza disso, né, pai? Olha lá. A minha irmã também está aí para confirmar. Mas aí seria o respeito, né? A educação. Nós fazemos o atendimento fraterno aqui e às vezes a gente atende adolescentes, eu pelo menos atendi uma vez, que não sabia quem era Jesus Cristo.
ele já tinha tentado se suicidar. Não é? Onde está a convivência com Jesus? Meu pai me obrigou a fazer o catecismo. Minha mãe era espírita na época e meu pai sempre foi católico. E obrigou mesmo, meu pai. Mas por quê? Para que eu tivesse o conhecimento, para que eu pudesse escolher. Então veja, fiz o catecismo, mas meu coração sempre foi espírita. Parou por aí. Descia lá a ruinha de casa chorando, mas eu ia. Mas eu adquiri o conhecimento nisso. Veja, então oferecer a convivência com Jesus, principalmente para as crianças, para a juventude, ofereça a convivência para que ele tenha o conhecimento, independente da religião. Se você está na Umbanda hoje, leve seu filho. Se você está no católico, leve seu filho à igreja. Se você está no espiritismo, traga na evangelização, mas mostre a convivência com Jesus para ele. Por quê? Porque isso vai nos ajudar nas nossas enfermidades físicas e nos nossos distúrbios psicológicos. Porque eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Que vão se mesclar nos seres humanos e que e os empurram, por falta de estrutura moral, a situações deploráveis. Certo? Tudo pode ser resolvido de maneira mais simples e exitosa. Caso tivesse lugar nos comportamentos, maior vigilância ao egoísmo e ao orgulho, que são os nossos problemas, o nosso ego e o nosso orgulho. E essas chagas purulentas que ainda predominam na natureza humana. O ego se refere ao nosso eu, né? Ao nosso eu sou. Numa discussão, quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Isso é o ego, não é? Eu sou igual a você. Somos todos iguais. Cada um no seu desenvolvimento, né? E o ego também ele é um grande medidor dos nossos impulsos internos, principalmente das nossas normas sociais, que vai influenciar como as pessoas pensam, agem e reagem. Eu ajo, eu reajo. Você fala comigo, dependendo do que aquilo que entrar, eu vou reagir. E temos o orgulho, que é aquilo que nós sentimos prazer, que é a grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Estou orgulhoso do meu filho, ele se deu bem na vida, né? Sou orgulhosa de mim. Trabalhei, tenho um trabalho, uma casa, uma família. Tudo é bom, desde que não seja o excesso. E daí nós criamos as nossas dependências, sendo elas também emocional, né? A dependência emocional... Opa! Aí, voltou tudo. Ela vai fazer com que eu dependa do outro para ser feliz. Mas eu posso ser feliz sozinha. E posso ser mais feliz ainda com uma outra pessoa se eu tiver uma boa convivência. A dependência emocional nos traz a falta de autoestima e de confiança em nós mesmos, o amor próprio. Sensação de vazio quando está sozinho, ciúme exagerado e dificuldade em se valorizar. Isso, e daí nós nos tornamos marionetes do outro, lembrando que quem permite somos nós. E se nós adotássemos a proposta de Jesus, como encontrar a plenitude e se poderia viver em saudável ambiente de paz? Nós devemos procurar experimentar viver um pouco mais com Jesus, que vai acalmar as nossas ansiedades do prazer, por um pouco, e vai silenciar o desespero que constrói soluções perversas para situações mais complexas e tormentosas. Pense nele, na sua vida, na sua filosofia, no seu exemplo, aquilo que ele propôs. Traz ele para a sua convivência no seu lar. Ensina as crianças as historinhas, as parábolas, no teu dia a dia, em tuas emoções e nos teus pensamentos, para que a nossa ansiedade e a nossa depressão melhore. Ansiedade, palpitação, preocupação excessiva, meu cérebro não para, eu fico pensando, fico naquele monoideísmo, falta de ar, ataque cardíaco, né? Agitação, nos causa problemas físicos, náusea, vômito,
tensão muscular, irritabilidade, alteração de humor. Eu tenho enxaqueca. Ah, fiquei ansiosa, já era, Letícia. O dia seguinte tá lá a cabeça, ó. Enxaqueca. Infelizmente ainda não consigo controlar. Depressão, que nos traz o desânimo, a indisposição, o cansaço constante. Eu nunca estou contente com nada, né? Angústia, pessimismo, distorção, perda ou aumento do apetite também. Eu posso ficar sem comer, como eu posso comer compulsivamente. Perda ou diminuição do nosso libido. Pensamentos autodestrutivos, insônia, sensação de fracasso. Alguém se identificou aí com alguma dessa sensação? Eu um monte aqui. Não é? A todo momento, a toda hora. Tanto na ansiedade como na depressão. Isso está dentro da gente. Sabe quando a gente lembra de chamar Deus ou Jesus? Meu Deus, e agora? Jesus Cristo, minha Nossa Senhora, bati o carro. É só nessa hora. E quando a gente tiver com palpitação, com ataque cardíaco? E se a gente parar, senta, relaxa, mesmo que na dificuldade, porque é muito difícil nesses momentos, eleva o seu pensamento, acalma. Eu não consigo falar palavras de oração? Reze uma Ave Maria, faça um Pão Nosso, para que você saia dessa sintonia, desse psiquismo de ansiedade e de depressão, e para que você retorne a si. Chame a espiritualidade para dentro de você. E daí você vai descobrir a verdadeira aventura, que não vai impedir de viver no nosso mundo, mesmo conturbado. Após nós superarmos as nossas ilusões, as nossas fantasias, que nos traz um efeito muito frustrante. No contato com Jesus, na convivência, nós vamos passar a ver a beleza e o encantamento num grão de areia, como numa estrela de primeira grandeza. Tanto quanto no sorriso descontraído de uma criança, ou na lágrima na face de um ancião. Na convivência com Jesus, nós vamos aprender a ter paciência, harmonizarmos, e nós vamos conseguir nos tornarmos através de um evangelho de feito, né? Lembrando que tudo é um processo, não é do dia para a noite. Se você está mais fofinho, você quer emagrecer, você vai ter que passar por esse processo, até você chegar naquilo que você quer. Você não vai lá se matar meia hora na esteira e no dia seguinte você vai estar 100 gramas mais leve. Você vai demorar tempo para fazer isso, é um processo. A convivência com Jesus é a mesma coisa. A nossa religiosidade, a nossa fé, o nosso desenvolvimento moral é a mesma coisa. A lagarta, para se tornar uma borboleta, é um processo. A árvore, de uma sementinha. São dias, processo. Precisa do sol, precisa da chuva, precisa dos outros, precisa do universo, né? Mas nós somos restritivos, né? Não é essa palavra que eu queria usar. Nós somos imediatista, mas resistentes. A gente não quer mudar, a gente resiste. Está na nossa cara. A gente vai na igreja, a gente vem no centro, escuta toda vez a mesma coisa. E a gente consegue mudar um grão de areia. Primeiro a gente passa pela negação. Depois a gente passa pela raiva. Aí a gente tenta barganhar, né? Tudo nesse processo. No emagrecimento, na borboleta. Ontem eu fiz meia hora, hoje eu vou fazer 10 minutos. Sempre assim. Depois a gente vem para a depressão. Aquilo vem os pensamentos, a gente só chora. Até que a gente possa cair na realidade e começar a aceitar. Começou, aceitou, já começa o desenvolvimento, né? Temos a nossa razão de existir, que nos trilha a uma vida que conduz ao pouso de segurança. Nós vamos nos conduzir a Jesus no nosso lar. Nós vamos conseguir. E de imediato Ele irá possuir o nosso coração.
e vai transformar a nossa vida, a nossa existência. Se torna mais fácil e nós vamos conseguir conquistar a plenitude, né? O Espiritismo, alguns falam que é religião, outros falam que é uma doutrina, né? Seja ou não seja, ela é estruturada com base em rituais, sacramentos, dogmas, né? E classes sacerdotais. E procura, com a atitude de vida e o proceder, buscar uma identificação com Deus, por meio de uma vida reta, digna e fraterna. E não através de atitudes exteriores, artificiais e mecanizadas. O Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia baseada, né, na religião, na ciência e na filosofia. Cabe a cada um encontrar a sua religião, aquilo que mais acalma, abranda o seu coração. Emmanuel resume as nossas tarefas na busca da perfeição, tendo o Mestre Jesus como modelo, como guia, roteiro de vida, caminho do Pai. Nós precisamos nos libertar para a nossa verdade, que é um longo processo pelo trabalho incessante na prática do amor ao próximo como a si mesmo. Eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Mas eu preciso me amar primeiro, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Começa por mim, individual. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E assim os aspectos da doutrina espírita, científico e filosófico, são de uma suma importância, que nos auxilia na nossa iluminação interior, com as verdades eternas para purificar os nossos corações e nos conduzir para o caminho do bem. O Espiritismo é o melhor, não é isso. Esteja disposto a conviver com Jesus, independente da religião, para que você se modifique e modifique o seu ambiente. Não é? Tivemos as batalhas, imagine o psiquismo desse ambiente aqui. Muito diferente de um grupo em oração, não é? Uma família feliz. É a todo momento isso daqui? Não, às vezes tem isso aqui sim. Mas a gente tem que permanecer nisso aqui, ó. E evitar ao máximo isso daqui. Temos o exemplo da parábola de Zaqueu, que subiu numa árvore e que Jesus foi até a casa dele e passou a noite contando histórias, né, ensinamentos, que modificou a existência dele. Então, que possamos ter o mesmo exemplo de Zaqueu, que possamos levar Jesus até o nosso lar. E o que tem que prevalecer é isso aqui, ó. Respeito, amor ao próximo e caridade. Não importa a sua crença, aquilo que você acredita, precisa ter respeito. É a palavra-chave. Eu respeito, eu não tenho problema com você. Posso ser casada com candomblé? Sou espírita. Posso ser casada com evangélico? Vou ter problema, com certeza. Porque às vezes o fanatismo ele vai nos atrapalhar. Vou ter resistência? Vou. Mas se tiver o respeito e o amor, tudo bem. Prevalece e cada um no seu desenvolvimento. Certo? E o processo, ele é visto assim, mas ele é demorado. É um passo de cada vez. E se está te afundando, solta. Se está te fazendo mal, solta. Busque fôlego, respira, siga em frente. Que no final tudo dá certo. E se não chegou ao final ainda, é porque não é. Porque não existe. É uma evolução, é um processo, um dia de cada vez. Certo? Foi isso que eu vim trazer para vocês hoje. Agradeço a presença de todos. Que tenhamos uma semana cheia de bênçãos e de paz.